Você acredita que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro cometeu algum crime em ficar em silêncio total? E, Samantha, eu quero te chamar a atenção aqui para... A gente estava falando de Mauro Cid, mas Walter Delgatti Neto também usou o mesmo direito, ficou a manhã inteira falando com parlamentares de oposição, aliás, governistas, e na parte da tarde, no dia da CPMI, ele ficou em silêncio, utilizando exatamente o direito dele. E daqui a pouco nós teremos Ronaldinho Gaúcho, também em uma CPI, e diz, pelo menos já conseguiu o direito a ficar em silêncio. Então, traga luz para esse debate, por favor. Bom, Lu, eu não sei se eu vou trazer luz ou se eu vou trazer mais dúvidas. Tem uma coisa que me chamou a atenção, é porque a gente está falando de uma decisão de um juiz de primeira instância. E aí, dessa decisão, foi direto para o Supremo Tribunal Federal, para um pedido liminar para a ministra Carmen Lúcia cassar essa decisão de primeira instância. Mas de uma decisão de primeira instância, a gente tem que recorrer à segunda instância, e não direto ao Supremo Tribunal Federal, a não ser que ela tenha entendido que seja uma reclamação constitucional, que a competência para julgar esse processo não fosse do juiz de primeira instância, e sim do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se tratava de uma CPMI. Essa é uma dúvida que eu tenho jurídica de por que a interferência direto do STF em cima de uma decisão de primeira instância. Você colocou muito bem, Luciana, que o direito a permanecer calado é um direito constitucionalmente assegurado. Ninguém vai produzir prova contra si mesmo. Acontece que o Cid, salvo engano, ele foi na qualidade de testemunha. E qual é a diferença de você ir na qualidade de testemunha numa CPMI? Você pode ser preso em flagrante por cometer falso testemunho. Então, ele pediu essa proteção para o STF deu, mas só em relação às perguntas que poderiam incriminá-lo no processo judicial. Quando te pergunta a sua idade, essas questões não atrapalham, então ele deveria ter respondido. Agora, a questão é, qual será o processo em cima dele? Falso testemunho? Porque ele ficou quieto, ele também não mentiu em relação a isso. Talvez seja essa a compreensão que o juiz deu, de que ou a atitude deveria ter sido tomada na hora, no momento em que ele não respondeu às questões, por se entender que ele estava ali abusando, digamos, desse direito individual, mas a posteriori eu acho que fica sem finalidade. Da mesma maneira, o hacker também, perguntas que ali a oposição fez muito óbvias, né? Para ele falar, você conhece seu advogado, quem está do seu lado, ele também se negou a responder. Isso em nada incriminaria ou prejudicaria os processos judiciais que ele já vem respondendo. Tudo vai depender da interpretação, mas o que eu questiono aqui, depois o Sardelli também pode esclarecer, é qual vai ser a penalidade. Não teria uma penalidade nesse sentido. Ele vai responder por falso testemunho, mas ele também não mentiu, ele simplesmente ficou quieto. Então, talvez acionar a justiça por causa disso não compense, digamos assim. E tem um agravante, né, Renato, que, como eu trouxe aqui, de acordo com a sentença, um dos motivos para o arquivamento, né, seria o suposto abuso de autoridade de integrantes da CPI. Algo que nós acompanhamos aqui ao vivo, a transmissão do dia em relação ao Mauro Cid, e, pelo menos, a nós leigos não pareceu em nenhum momento abuso de autoridade. Qual é a sua idade? Nossa, isso é um abuso de autoridade, meu Deus do céu. Pessoal, vamos lá. Qual é o motivo que se dá uma liminar para alguém? É garantir o direito constitucional de não se produzir provas contra si mesmo. Por que que, ao mesmo tempo em que essa liminar é concedida ao depoente, você mesmo assim obriga o depoente a ir na CPI? Porque ele não pode produzir provas contra si, mas na condição de testemunha ele pode oferecer provas ou indícios de provas contra terceiros, que desde que não o incrimine, colabora com a investigação comandada aí pela CPMI. Então, se ele se recusa a responder perguntas que não estão relacionadas a algo que possa se autoincriminar, isso deveria ser dado. E aí é importante que tenha se entrado na justiça contra isso, não pensando na lógica da punição
da punição, como bem disse a Samantha, mas pensando na jurisprudência que se cria a partir disso. Para que, se outro depoente abusar do direito e azudar do recurso, ele possa receber voz de prisão durante a CPI. Muito bem, agora ele trouxe um elemento, Renato, o Thiago, traz aqui um elemento importantíssimo, né, o Samantha também, que é a questão da jurisprudência, né, e eu trouxe aqui os exemplos do hacker, trouxe o exemplo de Ronaldinho Gaúcho, que daqui a pouco deve depor na CPI também, vocês devem acompanhar já dentro do 360, provavelmente, e tem também o direito de ficar em silêncio. E até onde vai esse silêncio? Não sei se é tão claro ou não, mas isso vai abrir aí um precedente, né, para a gente entender também o próprio caso do Walter Delgatti, que respondeu prontamente às perguntas de parlamentares governistas e se calou depois do almoço em relação aos parlamentares da oposição, que ficaram bem chateados, mas no dia do Mauro Cid não ficaram. Ou seja, tudo tem, né, 2 pesos e 2 medidas, Thiago. Eu acho que faltou ali foi o jogo de cintura para o Mauro Cid quando foi feita a pergunta da idade. Né? Nós estamos hoje aqui nos atendo a esse fato porque é tão chamativo, né, o fato dele ter se utilizado do direito de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. Quando foi perguntada a idade, que a única coisa que a gente pode pensar é que talvez ele já tenha cometido lá atrás um crime de falsidade ideológica e a idade dele não seja aquela que está nos seus documentos, né? Então falar a sua própria idade talvez seja ali para não produzir provas contra si mesmo num eventual outro crime aí de falsidade ideológica. Mas acho que, brincadeiras à parte, essa falta de jogo de cintura dele em relação a essa pergunta besta, né, de qual a sua idade, fez com que o caso ganhasse essa notoriedade. Eu acho particularmente difícil você modular em perguntas que são feitas naquele ambiente o que vai ser diretamente relacionado, né, ali a eventuais acusações feitas contra, né, o réu ou aquele que está prestando testemunho de algo que não está diretamente, porque a gente sabe, né, os parlamentares estão ali acostumados com o debate público, vão tentar, a pergunta de idade é uma, né, que obviamente não apresenta ter maiores riscos, mas depois coloca uma outra pergunta um pouco nebulosa e de repente o réu já está ali produzindo provas contra si mesmo. E é difícil, né, a meu ver, você como o juiz, ou se esse caso criar uma jurisprudência, você modular do que pode, o que não pode ser uma pergunta considerada que teve abuso de silêncio, né, ou não, né? Mas volto aqui ao ponto, acho que faltou ali um pouco de jogo de cintura do Mauro Cid e sobrou isso talvez ao Delgatti, né, que estava fazendo daquele testemunho na CPMI, talvez ali um dos ápices da sua carreira de estelionatário, né, fez todo um palco ali para o que ele iria responder, o que não iria, a resposta ao Sérgio Moro, aquilo lá já estava, né, previsto há muito mais tempo de que o que ele iria falar ao Moro seria o que iria para uma manchete de jornal depois, né, uma vez até que o Tardelli mencionou aqui que os estelionatários têm um pouco dessa característica, né, de quererem ali se promover nas ocasiões em que são colocados em testemunho. Então acho que no caso do Delgatti é um caso à parte pela característica ali, né, do próprio Delgatti, e do Mauro Cid é o oposto talvez, né, o que tenha sobrado ali de histórias e jogo de cintura do Delgatti faltou ao Mauro Cid para agora estar sendo investigado nessa questão. E só um ponto que vale falar, a questão da Carmen Lúcia ter dado, a ministra Carmen Lúcia ter dado as 48 horas é protocolar, né? Quando você tem ali alguém que recorre, ainda que as circunstâncias de por que se recorreu ao STF não estejam tão claras, o ministro que recebe aquela decisão, aquele pedido, ele protocolarmente pede 48 horas para que a parte se manifeste. Nós não temos aí nenhum indicativo de como vai agir Carmen Lúcia por conta desse mero pedido de esclarecimentos. Antes de passar a palavra para o nosso querido Tardelli, deixa eu trazer uma informação para vocês que acaba de chegar. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, do qual eu falei tanto aqui hoje, não compareceu à CPI das criptomoedas. Estas são imagens, então, ao vivo da sessão. Ronaldinho tinha conseguido do STF uma garantia de não falar, mas estava obrigado a comparecer. Ele tentou, de todo modo, não comparecer. O jogador foi convocado na quinta, às 10 da manhã. O presidente da CPI disse que se ele não comparecer, ocorrerá uma condução coercitiva. Portanto, o horário para o início, então, da CPI das criptomoedas era 2h30 da tarde. A gente está o dia inteiro acompanhando
desculpem usar esse termo, mas essa novela que envolve agora o Ronaldinho Gaúcho, porque a defesa dele tentava com que eles não fossem, aí conseguiram parcialmente o direito de ficar calado, mas tinham que ir. E eles tentaram até o último momento não ir a esse depoimento hoje. Portanto, Ronaldinho Gaúcho não comparece. Faltou o depoimento, vai ter que ser remarcado e a condução vai ser coercitiva. Se ele não for, obviamente, porque vai que ele está atrasado, preso no trânsito de Brasília e vai conseguir chegar ainda, mas já passou do horário dele estar no local e é claro que a nossa equipe está acompanhando também essa notícia. Agora sim, para o Tardelli, o assunto é o mesmo, CPI, silêncio, que Ronaldinho, eu tinha acabado de falar dele, porque Ronaldinho também conseguiu o direito de estar em silêncio, mas tinha que estar lá. E aí ele poderia não responder as perguntas ou responder algumas perguntas, fazer como o Mauro Cid não responder nada, nem a idade. E o arquivamento se deu por, inclusive, entre outras coisas, esse arquivamento do pedido aí do Mauro Cid por suposto abuso de autoridade da CPMI. Hoje o dia tá bom, hein? O dia tá bom, né? Eu não teve por WO. Não sei ainda. O time não apareceu para jogar. Agora vai conduzir o time para lá, dando ao time o direito de não falar nada. É de uma genialidade espetacular. Eu fico assim, fantástico. Eu me emociono. Eu quero cumprimentar o juiz da 10ª Vara. Da 10ª Vara Criminal do Distrito Federal de Brasília. Me parece que ele agiu de forma extremamente correta. Veja uma coisa. O HC, ele mais confundiu do que explicou. Não dá para você cindir o direito ao silêncio. Você tem o direito ao silêncio de não se incriminar. Como bem disse o nosso Thiago, ele falou assim, mas escuta, naquele mundo de perguntas, como é que eu vou saber qual é a pergunta que vai me incriminar, qual é que não vai me incriminar? Quem tem que ter esse juízo, quem tem que ter esse discernimento, é aquele que está sendo perguntado. Eu não quero responder sobre isso. Porque esta pergunta pode trazer outra, que pode trazer outra, que pode trazer outra. Então, essa determinação, olha, você pode falar sobre outras coisas, mas quais outras coisas, se eu sou o centro das atenções aqui? Essa separação, ela é impossível de ser feita na hora em que os depoimentos estão ocorrendo. Então, o que fizeram com ele? Qual é o seu nome? Vou ficar quieto. Está lá o nome dele escrito. Vou ficar quieto por tudo. Vou ficar quieto por tudo. Então, são informações já pré-existentes. Essas informações que ele se negou a dar, já eram informações que constavam da CPI. Não trouxe nenhum prejuízo, não trouxe nada. Né? Abuso do direito de silêncio, eu queria até ouvir a Samanta. Abuso do direito ao silêncio dói a gente quando ouve uma coisa dessa. Assim, né? Como que eu posso ser acusado do abuso de um direito que, veja bem, sabe de onde nasceu o direito ao silêncio? Nasceu de se evitar que a pessoa fosse torturada. Sim. Olha, você vai falar. Para que ela não fosse torturada e morta, dá-se a ela o direito de não dizer. O direito ao silêncio é um direito de preservação da integridade corporal da vida. É um direito sagrado.